patrimônio mundial da Unesco em perigo. A Grande Barreira de Corais da Austrália é considerada a maior estrutura viva da Terra. É um recife de 2.300 quilômetros de extensão, que abriga uma enorme quantidade de biodiversidade. Os corais têm enorme importância para o planeta. São berçários para peixes e algas, absorvem CO2 e liberam oxigênio. Chamados de floresta tropical submersa, cerca de 25% das espécies marinhas vivem e se reproduzem em torno desses ecossistemas que existem há mais de 250 milhões de anos. Depois de analisarem 300 recifes próximos à superfície, cientistas australianos confirmaram que a Grande Barreira de Corais está em processo de branqueamento em massa. Uma degradação provocada pelas mudanças climáticas que poderá causar a morte de muitos corais caso a temperatura do mar não esfrie rapidamente. Em comunicado urgente, a ministra do Meio Ambiente da Austrália, Tanya Plibersek, afirma: precisamos agir contra o aquecimento global, precisamos proteger nossos ecossistemas, onde vivem as plantas e os animais. Está no ar o Repórter Eco, com informações sobre a origem da Terra Preta, as unidades criadas para preservar os ecossistemas e uma escola que desperta a paixão por plantas. Veja os destaques do programa de hoje. Estudo demonstra que os antepassados dos povos indígenas produziam há séculos na Amazônia um solo fértil rico em matéria orgânica. Pesquisadores alertam que as unidades de conservação do Brasil não são suficientes para proteger a nossa rica diversidade de espécies vegetais e animais. E a Escola de Botânica da capital paulista ensina os segredos do cultivo em área urbana. Os indígenas produzem há séculos a terra preta. Até hoje, eles dominam a arte de enriquecer o solo com matéria orgânica adequado para a agricultura. Uma pesquisa recente comprova que a Amazônia não é só resultado da natureza, mas também da interação de povos originários com o bioma ao longo de milhares de anos. Há cerca de 2.500 anos na Amazônia, antepassados dos povos indígenas já produziam intencionalmente a terra preta, solo rico em nutrientes, mais fértil do que os solos arenosos comuns nas regiões tropicais. Essa é a conclusão de uma pesquisa publicada na revista científica Science Advances, que envolveu cientistas dos Estados Unidos e do Brasil, como Eduardo Neves, do Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo, além da colaboração de representantes da etnia indígena Cuicuro. Os pesquisadores relacionaram dados arqueológicos de mais de 2.000 anos dos povos originários com os costumes atuais dos cuicuros, que vivem na região do Alto Xingu. O que a gente tem no Alto Xingu, sociedades indígenas, elas têm história, elas se transformaram ao longo do tempo, mas elas têm um modo de vida que, do ponto de vista da produção material, é mais semelhante com os modos de vida dos povos do passado, que permitem que a gente faça comparações entre esses modos de vida do presente e os modos de vida do passado. Mostra que existe um conhecimento sofisticado do manejo da natureza que as populações tradicionais têm, os povos indígenas e os povos ribeirinhos, e que a ciência ocidental, apesar dos avanços maravilhosos que ela faz, em vários campos do conhecimento não consegue fazer. O estudo revelou que os povos originários manipulavam o resíduo orgânico e o fogo de maneira controlada em torno das casas, para aumentar a produção principalmente de alimentos nesses locais.
Essa interferência teria melhorado a fertilidade do solo da floresta ao longo do tempo. Geralmente na Amazônia, essas terras pretas, quando eles aparecem, esses solos, tem muito material arqueológico associado, muita cerâmica arqueológica, que é um elemento a mais que corrobora essa hipótese de que eles foram formados pelos povos indígenas. Mas tinha uma questão que estava aberta ainda, é se esses solos foram formados deliberadamente ou se eles eram restos de lixeiras que no início se formavam sem uma ação deliberada de transformação. Até pouco tempo, a formação da terra preta era desconhecida da ciência. Alguns pesquisadores acreditavam que ela seria composta por depósitos de cinzas de vulcões e matéria orgânica de antigos lagos, sem qualquer interferência humana. As estimativas que a gente tem é que elas devem cobrir entre 2% ou 3% de toda a bacia amazônica. É uma área muito grande. 3% dessa área é composto por esses solos, de 2% a 3% que foram modificados pelos povos indígenas. É mais uma evidência que a gente tem de que a Amazônia, que a gente conhece hoje em dia, que está sendo destruída, ela é um produto da natureza, mas é um produto da interação entre os povos indígenas e a natureza ao longo de milhares de anos. Tem outros exemplos desse tipo de modificação também. E que, portanto, qualquer solução para o futuro da Amazônia tem que contemplar as formas de conhecimento, né, e o respeito aos modos de vida das suas populações tradicionais. A terra preta é uma rica herança dos povos antigos. A pesquisadora Márcia Cristina Rodrigues Silva trabalha para entender como populações tradicionais atuais usam e se relacionam com o solo ancestral. Eles não vieram da população indígena, a maioria deles, mas a sensação de pertencimento a esse povo, né, para com esses povos é muito grande. Tão grande ao ponto deles lidarem com o solo com respeito como se fossem povos indígenas. A maioria deles não usam, por exemplo, nenhum tipo de produto agroquímico, né? Nenhum tipo de produto tóxico no solo, porque eles entenderam, eles mesmos disseram isso para mim, que eles entenderam que esse solo é um solo que precisa de cuidados. O planeta vive uma crise ambiental sem precedentes, consequência dos impactos causados pela humanidade pós-era industrial, como a queima de combustíveis fósseis. Conhecer o passado para aprender a valorizar as tradições dos povos milenares é um caminho para um futuro mais sustentável. Ninguém garante para mim que as estratégias de agronegócio que a gente vê hoje, que geram grana para o Brasil, muito dinheiro no curto prazo, né, mas que tem um uso muito intensivo da água, uma quantidade imensa de água, né, um uso muito intensivo de fertilizantes que estão ligados nessa cadeia do petróleo e da petroquímica internacional, né, que estão voltados para a especialização no cultivo de apenas, né, uma variável, uma planta, né, ou a criação de um animal. Eu não sei se esse tipo de estratégia econômica vai sustentar nos próximos 30 anos. Agora vamos às principais notícias da área socioambiental. Tecnologia e arte em defesa do meio ambiente. O projeto Nice Aunties, da artista Wen Hui, de Singapura, faz sucesso na internet. Ela buscou inspiração nas 11 tias, na mãe e na avó para falar da cultura asiática. E por meio da inteligência artificial, cria vídeos surreais, com críticas à humanidade, pela poluição dos mares e oceanos por lixo plástico. Cientistas descobrem uma nova bactéria encontrada na Amazônia que tem potencial para combater doenças como herpes e o câncer de mama. O estudo foi realizado pelo Instituto Tecnológico Vale, pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e outras instituições parceiras. A descoberta foi publicada na revista Scientific Reports. Levantamento inédito do Greenpeace Brasil revela que o garimpo ilegal invadiu em 2023 novas áreas dos territórios das etnias Kayapó, Munduruku e Yanomami. Foi devastada uma região de 1.410 hectares, o equivalente a 4 campos de futebol por dia. A Amazônia concentra quase todo o território de garimpo ilegal do país.
O documento da ONG ambientalista comprova que as ações de combate e fiscalização do governo federal não têm sido suficientes para impedir a invasão de mais terras indígenas e que são necessárias novas medidas urgentes. A boa notícia é que o desmatamento na Mata Atlântica caiu 42% entre setembro e outubro do ano passado. As maiores reduções ocorreram em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo dados da Fundação SOS Mata Atlântica, a tendência de queda se deve exatamente ao aumento da fiscalização e aplicação de multas em 17 estados, no valor total de mais de 80 milhões de reais. Logo mais, aqui no Repórter Eco. Cientistas alertam: as unidades de conservação do Brasil não conseguem proteger a maior biodiversidade da Terra. A rede atual de unidades de conservação não é suficiente para proteger a diversidade de plantas e animais do Brasil. Os pesquisadores alertam que o aquecimento global pode provocar a migração de espécies para outras áreas não preservadas e, com isso, aumentar até o risco de extinção. Parques, estações ecológicas e reservas biológicas são exemplos de unidades de conservação no Brasil. Áreas criadas para proteger a maior biodiversidade do planeta, em todos os biomas. Somadas, elas ocupam 18,5% do território nacional. Mas com o aumento da temperatura e as mudanças no volume de chuvas em todas as regiões, o que já ocorre por conta das mudanças climáticas e deve se intensificar no futuro, essas áreas serão incapazes de proteger animais e vegetais nativos, incluindo espécies endêmicas que só existem aqui, como o mico-leão dourado, que vive no Rio de Janeiro, e a araucária, que foi abundante principalmente no sul do Brasil e da qual a gralha azul depende para viver. Estudo realizado por pesquisadores brasileiros, publicado na revista científica Biological Conservation, aponta que fauna e flora vão migrar em busca de locais mais favoráveis à vida. As unidades de conservação, elas são áreas estáticas, elas são áreas determinadas e quando as espécies se deslocam, elas podem se deslocar para fora dessas áreas, indo para regiões onde elas estão vulneráveis, fora dessa região de proteção legal. Então, o efeito das mudanças climáticas vai provocar essa mudança na distribuição das espécies, que faz com que as espécies estejam menos protegidas em novas regiões. Já existem alguns dados que mostram, principalmente, deslocamento para altas altitudes, porque com o aumento da temperatura, espécies que estão adaptadas mais ao frio tendem a se deslocar para altitudes mais altas. A previsão é de que o norte do país, onde estão Amazônia, Caatinga e parte do Cerrado, esquente entre 4,5 e 6 graus Celsius até 2100. Mata Atlântica e Pantanal entre 3 e 4 graus. No Pampa, o aumento de temperatura pode se aproximar dos 3 graus. Vai chover menos na região norte. Na Caatinga, o volume de chuva pode cair pela metade. No sudeste e no sul, deve chover mais. A maior parte dos estudos sempre fazem uma previsão para 2050, para 2070 e para 2100. Logicamente, esse impacto vai aumentando, se intensificando cada vez mais. Mas como esse impacto já vem sendo observado, então as previsões já são bem severas para 2050.
A Amazônia será o bioma mais afetado, segundo os pesquisadores. Depois vem o Cerrado e a Mata Atlântica. Mas as migrações de espécies devem ocorrer em todas as regiões naturais. Para chegar a essa conclusão, eles analisaram mais de 2.000 artigos científicos. De acordo com o estudo, que considerou apenas as unidades de conservação terrestres, todas as áreas protegidas serão impactadas, inclusive terras indígenas. As áreas protegidas marinhas não foram incluídas na investigação. Ao analisar os dados, este pesquisador do IPAM, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, disse que a possível perda de biodiversidade preocupa. Pode até levar à extinção, né? De espécies que estão menos adaptadas a esse tipo de movimentação. Pode comprometer a nossa segurança alimentar, aumentar a ocorrência de pandemias também, né? Pode ocorrer, né, com essa perda de biodiversidade, um desequilíbrio ecológico, né, dentro da floresta ou dentro de outros ecossistemas. Hoje, as unidades de conservação ocupam cerca de 28% da área da Amazônia. Na Mata Atlântica, quase 11%. Na Caatinga, o percentual é de 9%. No Cerrado, 8,62%. No Pantanal, não chega a 5%. E no Pampa, é de menos de 3%. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem hoje 215 processos administrativos para a criação ou ampliação de unidades de conservação federais. O Brasil assinou acordos internacionais indicando que os países devem proteger pelo menos 30% de suas áreas terrestres, ambientes aquáticos e zonas costeiras marinhas até 2030. A criação de áreas protegidas demanda a comprovação de riqueza ecológica. A área a ser implantada também deve estar conectada a outros fragmentos do bioma. Para a gente conter os impactos das mudanças climáticas, a gente tem que não só fazer medidas de mitigação, de reduzir as emissões de carbono, como a gente também tem que fazer essas medidas de adaptação, de saber proteger a biodiversidade, estabelecer unidades de conservação. O que seria fundamental é que a gente expandisse as áreas protegidas e criasse novas unidades de conservação em áreas que são importantes para a biodiversidade. A gente tem que, né, fazer essa expansão tanto das unidades de conservação em si, quanto da demarcação de novas terras indígenas, continuar com as atividades, né, de conservação, né, continuar combatendo o desmatamento, combatendo a degradação florestal, né, passar por um processo de descarbonização, né, também na indústria, porque tudo isso a gente vai reduzir as emissões, né, de gases do efeito estufa, né, e a gente consegue aí, de alguma maneira, reduzir esses impactos, né, que estão sendo projetados, né, para o futuro. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Escola de Botânica promove a paixão pelo cultivo de plantas saudáveis em área urbana. Estimular a paixão por plantas para que as pessoas despertem para a importância de conservar os ambientes naturais. Essa é a missão de uma escola de botânica criada em São Paulo para oferecer cursos livres. O fundador, Anderson Santos, é biólogo, mestre em biodiversidade vegetal e meio ambiente. Flores, sementes, ilustrações. Cada detalhe remete à paixão pelas plantas.
Lembra instituições de ensino e pesquisa dedicadas ao estudo delas. Esta é a Escola de Botânica, onde são realizados cursos livres na capital paulista. Já teve várias sedes e hoje é itinerante. Foi criada pelo biólogo Anderson Santos, mestre em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, formado pelo Instituto de Botânica de São Paulo. Um dos apresentadores do programa Terra Brasil, exibido aqui pela TV Cultura, entre outros canais. Botânica é a ciência que estuda as plantas, as algas e os fungos. E uma escola de botânica tem a intenção de aproximar as pessoas desse lugar, de um conhecimento científico sobre esse universo. Há quase 20 anos eu trabalho como professor, já fui professor de botânica em universidade, em escola, sempre falando de natureza, e eu comecei a perceber que existia uma lacuna, na verdade, de entendimento de muita gente sobre plantas. E aí, quando eu perdi o meu trabalho numa universidade, já tinha esse projeto como um sonho, eu comecei a entrar em contato com floriculturas, imaginei que era o primeiro lugar onde eu poderia encontrar pessoas interessadas, e deu certo. O desafio é adaptar a linguagem científica para tornar o conhecimento acessível. Nesta aula, o biólogo apresenta a diversidade de formas do mundo vegetal. A escola convida professores de formações diversas para dar aulas. Biólogos, historiadores, geólogos, artistas. Aqui a fotógrafa Dani Sandrini explica as técnicas de uso de pigmentos vegetais para fazer impressões fotográficas de base analógica. O processo envolve o uso da luz solar. A gente tem folhas, diferentes que vão dando resultados diferentes, Na impressão das folhas, a própria clorofila é o pigmento vegetal. O papel recebe pinceladas de corantes naturais, como esta solução feita à base de urucum. Resulta na impressão laranja, o genipapo na azul. São duas sementes muito usadas por indígenas nas pinturas corporais. A troca que eu tenho aqui com o pessoal que é biólogo, os biólogos botânicos e com os participantes também é muito rica, assim, porque a gente vai tendo saberes diversos que vão fazendo parte da atividade, Fazer crescer o amor pelas plantas. Enfatizar a importância da ciência na difusão dos conhecimentos sobre a natureza e estimular a conservação dos ambientes naturais. Esses estão entre os principais objetivos da escola. As chamadas vivências, com incursões nos ambientes naturais, são essenciais para tentar envolver os participantes na preservação. O objetivo das nossas vivências é de aproximar os urbanoides, como eu chamo, essas pessoas das cidades, de experiências sensoriais. A ideia é caminhar pelas florestas, pelos ambientes naturais do Brasil, para que a gente possa viver na prática aquilo que a gente tem conversado na nossa sala de aula. Então, nessas incursões, que podem durar 3 dias, 7 dias, aí tem diferentes formatos, o que a gente faz é promover uma aproximação, onde a gente vai caminhar, identificar as plantas de um lugar, conhecer quais são as aves daquele lugar, fazer uma experiência que, na verdade, é muito parecida com as expedições que os naturalistas faziam no passado. O foco hoje é a Mata Atlântica, com o objetivo, claro, de falar principalmente desse ambiente que é o mais degradado aí da história do Brasil. O contato entre alunos proporcionou a criação de um clube de botânica, que se reúne regularmente. Esse clube já existe há alguns anos. Os saberes da natureza, da botânica, são infinitos. A gente tem a sensação de que você nunca sabe tudo. Então, a ideia foi de continuar estudando a botânica. Em 7 anos de trabalho, Anderson Santos calcula que cerca de 10 mil pessoas passaram pela escola. Eu acho que o grande trabalho de um projeto como esse, e a gente hoje vê outros projetos similares acontecendo no Brasil,
é trabalhar no ensino, é de fato conscientizar sobre a importância das plantas e de todos os seres vivos que se relacionam com elas, né? Como é que a gente trabalha processos de conservação, de preservação ambiental, se as pessoas não conhecem os seres vivos? Então, eu acredito, e aí como professor já há tanto tempo, que é através do ensino que a gente transforma a realidade da conservação e principalmente no Brasil. O Repórter Eco de hoje fica por aqui, mas você já sabe, hein? No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!